Esquece. Não, pra acordar. Olha, você tá tortinho, deixa eu te arrumar. Sangue de Jesus tem Amém, poder. Senhor. Oi, pessoal! No vídeo de hoje vamos te ensinar a fazer duas versões de rocamboles, na versão doce e na versão salgada, como uma entrada fria e uma sobremesa, a versão doce. Vamos lá, Marcos? Vamos lá, Vanessa. Isso mesmo, Vanessa. A nossa versão é um pouquinho diferenciada, porque antigamente as vós, as tias, a gente fazia essa versão de rocambole, quando saía do forno, jogava imediatamente em cima de um pano úmido com açúcar, enrolava rapidamente, quando esfriava, recheava para poder fazer. Às vezes tinha até um cheiro de ovo, porque o açúcar parece-me que acentua o cheiro do ovo. A nossa versão não, a nossa versão é um colchonete. Nós vamos fazer... Para poder recheá-la, nós temos que deixar ela totalmente fria, Vanessa. Olha que legal. Tá bom? Vamos lá na versão doce. Na batedeira a gente vai bater os ovos. Nós vamos colocar um açúcar de baunilha para aromatizar e também tirar um pouquinho o cheiro do ovo. O açúcar refinado. E lembrando, toda vez... uma pitadinha de sal. Que também ajuda a tirar aí o cheiro do ovo, né? Isso mesmo. Aí nós vamos bater na velocidade máxima de 10 a 12 minutinhos. Isso daí vai triplicar o volume, vai ficar bem airado, bem volumoso. Aí nós vamos tirar da batedeira e nós vamos acrescentar a farinha de trigo e o fermento. Vamos misturar delicadamente, porque eu não posso bater, que senão vai perder o volume. Tudo bem? Tudo bem. Isso tudo misturado, nós vamos untar uma assadeira, passa um pouquinho de óleo desmoldante, o papel manteiga, mais um pouco em cima para ele desgrudar com facilidade. Vamos espalhar a nossa massa e vamos levar lá para o forno, 180 graus, em torno de 10 a 12 minutos. Tem uma curiosidade aí, Vanessa. Não podemos deixar o rocambole, essa massa do rocambole, dourar no meio, porque se ela dourar no meio... embaixo tá queimado. Então ela dora nas laterais. Igual aquela receita lá do bem casado, né? Isso mesmo. É mais ou menos Olha, o mesmo Vanessa processo. lembrou, bem lembrado. Eu tô muito estudiosa. Então, a receita é parecida. E se você não viu ainda a nossa receita de bem casado, clique aqui em cima no link, que já gravamos pra você essa receita deliciosa, fácil e bem lucrativa, né, Isso Marcos? mesmo. Então, enquanto a nossa massa doce está lá no forno assando, nós vamos preparar a nossa massa salgada, que tem diferença, né, Marcos? Sim. Nós vamos começar, Vanessa, com os ovos na batedeira, uma colher de chá de sal, porque essa massa, nós não temos açúcar para dar volume. Então, nós só temos simplesmente os ovos inteiros e o sal. O sal vai dar volume e também vai dar sabor à nossa massa salgada. Só que esse a gente não vai bater de 10 a 12 minutos não, Vanessa. Nós vamos bater um pouco mais. Uns 15 a 18 minutos na velocidade máxima. Porque ele não tem um açúcar para Não tem um açúcar para ajudar a dar volume, isso mesmo. Então, batendo tudo isso, nós temos um volume. Aí nós vamos desligar a batedeira e vamos acrescentar farinha de trigo. Nós vamos acrescentar o fermento. E na massa de hoje eu dei a sugestão de você colocar um pouquinho de ervas finas seca, não fresca. Nós vamos colocar ervas finas secas. Pode ser orégano, pode ser um pouquinho de queijo parmesão ralado. E colocar. E colocar junto com a farinha de trigo. Aí nós vamos misturar isso com aquele creme que se formou com os ovos. Vamos misturar, untar novamente a assadeira com papel manteiga, desmoldante ou óleo e vamos espalhar. Isso já saiu a nossa massa doce lá do forno. E nós vamos jogar farinha de trigo, porque a farinha de trigo a gente pulveriza em cima para ajudar a tirar o cheiro do ovo quando a massa está assada e quente. Ela esfriou, não adianta nada. Adianta. Só que esse é o diferencial da nossa massa de hoje, tanto a doce quanto a salgada. Eu não posso tirar da assadeira enquanto ela estiver quente ou morna. Porque ela pode desmanchar, né? Ela pode desmanchar. Então esfria, aí a nossa massa salgada foi lá pro forno e vai assar. Por mais ou menos 12 a 15 minutos. Quase o mesmo tempo, né? Se você perceber, Vanessa, a doce, quando ela sai do forno, ela fica lisa em cima, por causa do açúcar. A salgada não tem o açúcar. Ela fica toda craquelada em cima, toda enrugada.
Então tá certinho. Então uma é craquelada e a outra é lisinha. Todas as duas têm que esfriar para eu poder usar. E agora vamos fazer os recheios do rocambole. Então agora vamos fazer os recheios dos rocamboles doce e salgado. Qual que nós vamos fazer aí do doce? Do doce, vamos fazer uma coisa bem leve, Vanessa, porque a massa do rocambole já é uma massa leve. Então nós vamos fazer o que todo mundo gosta, o tal do chantininho, que quem quiser aproveitar para decorar bolo também, já aproveita a mesma receita. Então nós vamos colocar na batedeira tudo junto, chantilly gelado líquido, vamos colocar leite condensado e vamos colocar o leite em pó. Tá? O leite em pó, Vanessa, tem que ser integral. Eu não posso usar o instantâneo. O instantâneo fica com uma areinha. Então, na hora que a pessoa come, ela sente aquela areinha porque o leite não dissolve direito. Legal. Nós vamos bater até o chantilly misturar com o leite condensado e o leite em pó dar volume. Prontinho, vamos espalhar no nosso rocambole. Hoje nós vamos fazer com pêssego. Nós compramos pêssego em calda, cortamos e espalhamos. Mas você pode usar morango, você pode usar damasco, cereja, você ameixa. Você pode usar, tipo, bolachas, cookies, né? Fica legal. Sim, também? Bem trituradinho fica legal. Olha lá, várias outras coisas. Mesmo que vai murchar um pouco, sonho não tem de problema. balsa. Sim, olha que legal. Entendeu? Aí nós vamos enrolar. Agora tem outro diferencial. Nós vamos enrolar, passar pelo papel alumínio e vamos levar lá para a geladeira, Vanessa, por pelo menos 2 horas. Porque ele vai assentar a massa com o recheio. Ele vai ficar mais consistente. Isso, não vai ter aquele perigo se rachar, ele não vai ficar todo aberto. Fechando ele no papel alumínio, deixando lá umas 2 horas, ele vai ficar bem consistente. Então, Vanessa, vamos fazer o salgado. Então, o salgado é bem simples. Eu vou pegar 300 gramas de requeijão cremoso, 200 de mortadela defumada bem triturada ou bem picadinho, que no lugar da mortadela eu posso usar presunto, queijo, peito de peru. Vou misturar muito bem isso, dou uma corrigida no tempero, se eu preciso pôr um pouquinho de sal, de pimenta, aí é a gosto. Dá uma experimentada. Porque alguns desses produtos já vêm com sal, né? Sim, então quer dizer, a mortadela defumada, por exemplo, eu não preciso corrigir o sal. Ela já é salgada junto com o requeijão. Tá? Então você tem várias coisas que você pode colocar. E passadas essas 2 horinhas lá na geladeira, nós vamos retirar para então decorar aí os nossos rocamboles, né, Marcos? Isso mesmo. O doce, eu joguei um açúcar em cima. Todo mundo acha que é um açúcar de confeiteiro, que é um açúcar refinado. Não é nada disso. O Marcos sempre fala aqui no canal que não é, né, Marcos? Não, porque é um açúcar... É chamado de um açúcar gelado. Isso. É uma mistura de produtos que viram um açúcar de cobertura. Na Rede Doce Festa vende açúcar gelado. Ele em superfícies úmidas, ele demora 72 horas para melar ou derreter. Porque se fosse, por exemplo, um açúcar refinado, ele ia ficar todo melado. Depois, além de muito doce, ia ficar melado. E esse não tem aquele doce, né, Marcos? Não tem porque é um açúcar de cobertura. É uma areinha. Então, nós decoramos. E eu queria dar uma sugestão, Vanessa, é o seguinte. Os rocamboles enrolados no papel alumínio, eles podem ser congelados no freezer por 3 meses. Então, eu posso fazer, congelar lá no freezer. Quando eu quiser usar, eu tiro com 1 hora de antecedência, decoro e tá prontinho. Então, Vanessa, o salgado, o que eu fiz? Eu peguei um pouco do requeijão que eu usei para o recheio, coloquei numa manga, decorei, joguei ervas, orégano, com tomatinho, usei um physalis. Então, fica lindo. O que é importante falar de rocambole, isso aqui não é um bolo. Porque muita gente decora ele todinho com chantilly ou com o salgado com purê de batata. O que acontece? Você cobre o bonito do rocambole. Que é a massa, né? Que é a massa, mostrar o recheio. Então, se a pessoa quer um bolo, ela compra um bolo. Então, o rocambole é só uns detalhes no doce de chantilly, uns detalhes no salgado com requeijão e decorar. Pouca coisa, porque o bonito é isso aqui, gente. Isso, mostrar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa receita deliciosa. Viu como é fácil de fazer também, para você aí receber os seus amigos, fazer de entradinha de festa, o salgado, fazer como uma sobremesa de fim de semana para sua família, né, Marcos? Isso mesmo. E deixe seu like aqui pra gente, dá bastante like, faz assim, Marcos. Também se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nenhum. E também siga lá em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram.
Twitter e, claro, que aqui no nosso YouTube. E também, se você quiser, compre da comodidade de sua casa lá em docefesta.com.br. E é isso, um beijo, até os próximos vídeos e vem pra cozinha! Tchau, tchau, gente!